Vamos pegar a seguinte aplicação, que é cada x associa o f de x igual a 2x2 menos 3x mais 5. Certo? Então, estou dando uma função para vocês. A expressão é essa. Eu costumo dizer, a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, em... Quer dizer assim, calcula f de a, aí todo mundo fica f de a. Função, cara, é um negócio que ele não pensa, certo? A função, a regra é rígida. Então, se eu caio aqui, né, a função é como se fosse uma maquinazinha, né? Entrou ali, ela só sabe fazer uma coisa. O que ela faz? Pega o cara que entra, que é o x, ó, eleva ao quadrado, multiplica por 2, subtrai 3 vezes x e soma 5. Não adianta você querer que essa função faça outra coisa diferente disso. Vai fazer sempre isso, né? Nesse sentido, a função é meio burra. Ela não faz outra coisa. Ela foi doutrinada para fazer isso e só. Então, se você não quiser ser elevado ao quadrado, multiplicado por 2, tá certo? Subtraído de menos 3 vezes você mesmo e somado 5, não entra aqui nesse parênteses. Se você entrar, ela vai fazer isso, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Pega um H positivo, certo? Um número positivo qualquer, e pega A pertencente aos reais. E me calcula o seguinte: f de A mais H menos f de A sobre H. Me calcula essa expressão. Quem é essa expressão? Tá certo? Antes de você fazer essas contas, que são simples, vamos ver se a gente consegue identificar o que é que significa isso. Isso aqui. Certo? Bom, vamos pensar de uma forma geral, tá? Nessa expressão eu sei inclusive como é que é o gráfico, né? Para facilitar a minha conta aqui, deixa eu fazer o seguinte, para não fazer geral, fazer nesse caso específico. 2x2, deixa eu botar uma coisa que as raízes sejam rápidas. 2 e 1, 2. Tá? Só para... Tá bom? Bom, quando você calcular f de A mais H, isso o tempo é onde? Caiu aqui dentro, o que a função faz? A mais H ao quadrado, A mais H ao quadrado, menos 3 vezes A mais H, mais 2. Essa continha aqui dá para vocês resolver isso, né? A2 menos 2A menos 2H, né? Que é menos 2 vezes, desculpa, H mais H2. Aqui dá quanto? Menos 3A menos 3H. Que sorte que isso dá quanto? Dá 2. Faltando 2 e um sinal de número. Aonde? Mais 2, né? Mais 2. E o primeiro menos a mais. Professor, só colocou bem o ali, professor, não faz. Estão me chamando já a atenção disso. A2 mais 2H mais H2. Tá certo? Não se preocupe que isso é feito exatamente para ver se vocês estão prestando atenção.
Tá? Graças a Deus vocês estão aí atentos, né? E eu não fico decepcionado. Muito bem. Então aqui dá quanto? A2 mais 2AH mais H2, né? Vou deixar isso aí, daqui a pouco a gente ajeita. Tá? Quem é F de A? Quem é F de A? F de A, tá certo? Tá aqui, F de A dá 2 menos 3A mais 2. Tá bom? Faço já aqui o vídeo. Portanto, F de A menos H mais H menos F de A. Se vocês escreverem isso, observe que é essa expressão aqui, né? A2 mais 2AH mais H2 menos 3A menos 2 menos o F de A, troca, né? Então fica menos A2 mais 3A e menos 2, é isso? Fica aí, porque às vezes eu estou fazendo a pegadinha para ver se vocês estão atentos. Hein? Menos 3H. Mais 2, né? Vendo? E o menos 3H. Menos 3H? Eu esqueci o menos 3H, foi? Foi menos 3A. Tá vendo? Menos 3H. Mais 2. Mais 2. Aí menos F de A, né? Ok. Dá para cancelar umas coisas, não dá? Quem é que cancela aí? Professor, embaixo é menos 3A. Oi? A ao quadrado, aí menos 3A embaixo. É menos 3A, né? É mais A. Porque é menos F de A proporcional, né? Cancela, gente. Cancela, né? Esse cara cancela com esse. Esse mais 3A com menos 3A. Opa! O A2 com menos A2. Cancela mais alguém? Não. Então você observa que F de A mais H menos F de A, isso dá exatamente quem? 2H mais H2 menos 3H, tá certo? Então dá para botar H em evidência, né? Se você botar H em evidência, quem é que sobra? Sobra H, isso, mais 2A menos 3. Portanto, eu tinha mandado você calcular isso sobre H, então isso aqui sobre H é isso sobre H. Como H é maior que zero, né? Eu posso fazer a divisão, porque eu tenho certeza que ele não é zero. De sorte que eu cancelo esse cara com esse, então eu fico com F de A mais H menos F de A sobre H igual H mais 2A menos 3. Certo? Uma conta simples, a conta que vocês vão fazer com, né, calcular a imagem de função, somar, subtrair. Isso é uma coisa que todo mundo sabe fazer de cabeça para baixo. Mas essa conta aí tem uma coisa interessante. Tá? Vamos pegar o nosso gráfico. Vamos pegar o nosso gráfico. Nosso gráfico a gente construiu de forma que as raízes fossem 1 e 2, não foi isso? 1 e 2. Com cavidade voltada para cima, está até mais ou menos desse jeitão. Então isso aqui é f de x igual a x2 menos 3x mais 2. Vamos tentar, não é? Vamos tentar imaginar, tá certo? Que aqui é o número A. Posso pegar em qualquer canto,
estou pegando aqui A. Como H é positivo, A mais H, tá certo? A mais H é o quê? É maior do que A, né? Então é como se o A mais H estivesse lá de cá. Certo? Então vamos imaginar que aqui seja o A mais H. Perfeito? Olha, então o F de A é esse cara, tá certo? O F de A é esse cara. Esse é o F de A. O F de A mais H é esse carinha que está aqui em cima. Esse é o F de A mais H. Perfeito? Portanto, eu tenho dois pontos desse gráfico. Dois pontos. E quando eu tenho dois pontos, eu posso construir uma reta aqui que passa por esses dois pontos. Vou chamar essa reta de S, tá? Essa reta S ela é chamada como uma reta secante ao gráfico de S. Certo? Então, o que eu construí foi uma reta que passa por dois pontos do gráfico. Os pontos que eu dei, na verdade, é o ponto A, F de A, e o ponto A mais H, F de A mais H. Agora eu pergunto a vocês o seguinte: vocês lembram lá no ensino médio, né? Como a gente calcula o coeficiente angular de uma reta que passa por dois pontos? Delta Y, o que é delta Y? A variação de Y sobre a variação de X. Então, veja, lá a gente chama geralmente de M ou EA, não sei como é o coeficiente, vou chamar de M aqui, tá certo? O coeficiente angular, na verdade, é o que está chamando de delta Y, que é a variação de Y sobre a variação de X. Quem é a variação de Y nesse caso, quando eu saio de A para A mais H? A variação é exatamente F de A mais H, F de A é essa distância. Então, quando eu vario, né? Eu saio de A para A mais H, a função sai de F de A até... Então, a variação é essa. Esse é o delta Y, tá certo? Então, isso aqui, na verdade, esse delta Y é F de A mais H menos F de A. Isso é a variação de Y, ou seja, a variação da função. E o delta X é exatamente A mais H menos A. Que dá quanto? H. Então, você vê que, de fato, o que eu mandei vocês calcular aqui, né, é o coeficiente angular da reta secante a esse gráfico, em qualquer ponto que você quiser. O coeficiente angular dela é quanto? Está aqui, ó. Opa, desculpa. Está aqui. Tá certo? Ok. Não, da secante, né? Ok, está aqui. Tá bom? Então, esse coeficiente angular aqui, você veja que isso é o coeficiente angular. Como a gente fez essa conta ali, F de A dá exatamente H mais 2A menos 3. Onde H, na verdade, tá certo? É o número que você caminhou, né? Se você olhar, o H é exatamente a variação de X. Então, isso é um número dado. Tá certo? Na prática, por exemplo, se eu saio de 2 para 5, o H vai ser quanto? 3. Então, esse H sempre vai ser dado quando você diz os pontos. A variação vai ser... Então, esse H não é uma coisa variável. O A sim, porque o ponto você pode mudar, né? Então, essa conta vocês vão fazer com uma certa frequência e...
sempre uma conta simples, né? Fazer essa conta aqui, é criar mais H, é pegar a expressão, fazer isso, tá certo? Vocês vão usar muito isso, né? Então, no finalzinho do curso agora, vocês vão entender por que eu fiz essa conta, não é? E por que ela é importante. Isso vale para qualquer função. O que eu fiz para, tá certo? Para essa função específica, fecha o olho, pense numa função qualquer. Aí você tem um gráfico, você pega A mais H, aí você tem um F de A, o F de A mais H, tem 2 pontos, tem uma reta secante porque toca em 2 pontos, certo? Se eu quiser calcular o coeficiente angular dessa reta secante, a conta é essa. Qual é a vantagem? A vantagem é que se você mudar o valor de A nessa conta, por exemplo, eu não vou fazer mais essas contas, é só substituir aqui, ó. Na hora que eu tenho H e o A, substitui, eu tenho um coeficiente angular direto, tá bom? Então a gente pode pensar nisso como uma função também, né? É função de A. Dado o ponto, tá certo? E o acréscimo, você calcula seu coeficiente. Muito bem. Então, feito isso, vamos definir agora